Destaques aqui em Os Pingos nos Is, a mega operação Ordo pode ser expandida para outras regiões do estado do Rio de Janeiro. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, a ampliação é uma estratégia vital para uma luta contínua contra o crime. A operação foi instaurada pelas polícias civil e militar nesta segunda-feira, com o objetivo de combater o crime organizado e também a influência nos serviços essenciais. Inicialmente, 10 comunidades são alvos dessa ação. O secretário destacou ainda que o foco da operação é devolver uma rotina normal para os moradores das comunidades. Delegado Palumbo, devolver uma rotina normal aos moradores da comunidade. Um desafio difícil, hein? Eu me lembro que num passado tão distante teve a instalação das UPPs, Unidades da Polícia Pacificadora, ou seja, a polícia praticamente se instalou dentro das comunidades. Alguns bons exemplos dali, mas não perduraram as UPPs, né, delegado Palumbo? Exatamente, né? O que a gente vê de normal no Rio de Janeiro é qualquer traficante de chinelo e com fuzil nas costas. Onde a gente vê, e eu como policial fiquei abismado quando eu tive essa informação de que policiais militares, para assumir determinados postos nessas unidades de polícia, eles tinham que pedir autorização para o traficante. Exatamente. O traficante ia até a viatura, olha quem está lá dentro, não, são os mesmos policiais. Pode subir e assumir seu posto. E aí lá no posto, pior, para ir ao banheiro ou ir na padaria, ele tem que levantar a mão e pedir autorização também para o traficante. Olha, isso é a falência total da segurança pública. E quem me passou essa informação foi um sargento da Polícia Militar, que hoje é deputado, o sargento Portugal. Então ele não está mentindo. Não é conversa. Eu demorei a acreditar, ainda falei para ele, você tem certeza que isso acontece? Ele me mandou um vídeo do que estava acontecendo. Como que a gente vai combater o crime organizado se a polícia está pedindo licença para assumir determinado ponto? É quase que impossível. E a gente só vai desestruturar o crime organizado mexendo no dinheiro do crime. Não adianta essa filosofia de matar, vamos matar. Por quê? Você mata um, o que está abaixo na hierarquia sobe. E às vezes ele até se alegra com isso. Nós temos que mexer no dinheiro dessas facções. Só assim a gente começa a combater com efetividade o crime organizado aqui no Brasil. Follow the money, seguir o dinheiro, né, Luiz Felipe Dávila? Claro, essa é uma estratégia que muitas forças policiais adotaram para você enfrentar grandes facções, as máfias em algumas localidades, mas tem essa peculiaridade, né, das facções, das milícias que se instalam ali nas favelas, nas comunidades do Rio de Janeiro, e a polícia tem enorme dificuldade, não somente por conta daquela ADPF, mas por conta das características daquela localidade. População com medo, não pode falar, os criminosos acabam ameaçando essas pessoas, enfim, chega lá, a informação vaza de alguma maneira, não tem ninguém ali no QG do tráfico, enfim, é uma dificuldade. Como você devolver a rotina para os moradores, hein, Dávila? É uma enorme dificuldade, né? O Rio de Janeiro, além dessa questão toda geográfica que você está colocando, Caniato, tem a questão da briga de facção, né? E isso cria ainda mais tensão nas comunidades, porque estão disputando ali pontos de tráfico, de droga, de controle de crime, do crime organizado. Tá? Então lá é muito mais complicado. No Brasil não, em São Paulo nós temos esse monopólio do PCC, então pelo menos é mais organizado no sentido de que não tem briga de facção, tem uma facção que domina sobre as outras, né? Mas o ponto, e aí o delegado Palumbo está correto, e é o que nós sempre enfatizamos aqui nos Pingos nos Is, nós precisamos enfrentar essa questão de como quebrar as pernas financeiras do crime organizado. Não tem outra forma de ganhar essa guerra contra o crime organizado. Então esse tipo de ação, ela é importante, mas nenhum morador acha que daqui para frente vai ser um paraíso nesses lugares, que não vai ter mais disputa, que não vai acontecer. A gente sabe quantas tentativas, inclusive você mesmo mencionou as UPPs aqui, tem um período de certa trégua, depois volta, porque essa história do crime controlar território no Rio de Janeiro é uma coisa que está muito impregnada, justamente por causa dessa briga de facção. Então, eu entendo que ou nós temos uma política que, para quebrar a perna financeira do crime organizado,
ou nós vamos continuar, como bem disse o delegado Palumbo, enxugando o gelo. Não vai resolver. Nós vamos minimiza, ter uma paz momentânea, mas resolver não vai. E as pessoas que moram lá vão continuar vivendo esse estado de tensão que realmente tira o sono de toda a família, das pessoas de bem, que é a maioria que mora nessas comunidades. Cristiano Beraldo, essa mega operação que aconteceu no início da semana em 10 bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, além de 6 comunidades, pode ser expandida para toda a capital do Rio de Janeiro, também em algumas localidades da região metropolitana. Essa ação apoiada em alguns pilares e objetivos, claro, asfixiar o crime organizado, desmantelar esses esquemas de fornecimento de serviços essenciais, esse especialmente pelas milícias, né? Eles fornecem energia elétrica, telefonia celular, TV por assinatura, água, gás, muitas vezes eles fornecem até o gás. E qualquer empreendedor que abre um negócio ali na comunidade tem que pagar a taxa da milícia, Cristiano Beraldo. Ou seja, muitos desafios para quem quer devolver a rotina aos moradores, hein, Beraldo? Na verdade, esse problema no Rio de Janeiro, ele já está incorporado ao cotidiano, né? A cena da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e não é com uma operação que você vai resolver, porque a operação ela acaba tendo um contexto temporário. E o que se precisa ali é de uma política pública efetiva, e eu sempre bato na tecla do investimento, e a cada dia que passa você precisa de mais investimento, porque o crime só cresce. E o Estado vai precisar investir o suficiente para ter os instrumentos necessários para vencer essa guerra. É uma guerra. Veja, o Rio de Janeiro tem vias que são interditadas, tiroteio, jogam granadas, matam as pessoas tendo que trabalhar e queimam ônibus, e o crime domina e ninguém faz nada. Isso começou já há muitas décadas. E aí foi primeiro determinados grupos, depois se consolidou no Comando Vermelho, foi crescendo, e esse advento das milícias é a demonstração absolutamente cristalina de que o poder público no Rio de Janeiro nada faz para impedir a expansão do crime, porque já tinha o problema dos traficantes, dos grupos de tráfico de drogas, sobretudo o Comando Vermelho. E aí deixa mais uma ameaça nascer e se perpetuar ali, dominando áreas que ninguém mais entra. E você vê os comandantes ali, prefeitos, governador, o que estão fazendo efetivamente para, diante deste absurdo, tomarem medidas, deixando claro que não aceitam isso, que a cidade é da população, que o Estado é da população. Mas não, quando chega na hora da campanha, vão lá fazer um acordo. Quero entrar aí para fazer a minha campanha. Então você tem que me dar isso, você tem que pagar aquilo e tal, e está tudo certo. E faz parte do cenário. Ora, se eles estão perdendo a capacidade de verdadeiramente se indignar, Canhoto, não há esperança. E aí, quando a gente olha para cima, o que vem? Uma decisão da Corte Suprema dizendo que não pode ter operação nas comunidades. Tem que avisar antes, senão é maldade. Você está ali disputando em desigualdade de condições com crime. Aí, faça-me um favor, Canhoto, não dá. Realmente a gente perde as esperanças. Pois é, Cristiano Beraldo. Agora, delegado Palumbo reagiu enquanto o Beraldo trazia a sua reflexão sobre o tema. Quer fazer um complemento, delegado? Sim, aqui em São Paulo a gente não tem tantas mortes porque o PCC está trabalhando, né? Está no crime de forma hegemônica. Só tem o PCC aqui. Aqui não tem briga por território, a não ser que aconteça aí o que eu estou temendo, que foi esse racha do PCC, onde o Tirissa quer brigar, quer matar o Marcola, diga-se de passagem, começa a brigar por território. Senão aqui nós não vamos ter o que acontece no Rio de Janeiro. Essas operações, como o Beraldo bem disse, ela não pode fica lá uma semana, 10 dias, mas depois eles vão embora. É como a Operação Escudo, feita aqui no litoral santista, na Baixada Santista. Se a polícia não ficar insistindo, fazendo operações constantes, daqui a pouco volta tudo de novo. E daqui a pouco, lá mesmo, no Guarujá, as pessoas que estão indo para a praia no final de semana, no domingo, vão ser assaltadas
com um fuzil, exatamente isso, com um fuzil desses traficantes que descem o morro, fazem o assalto e voltam, porque a única coisa que eles visam é dinheiro.